Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e hoje estarei aqui para ministrar mais uma aula de Ciências da Natureza, precisamente para EJA, fase 1 e fase 2. Para isso, contamos com a participação especial do nosso intérprete, Plínio. Muito bem. Professor, o que nós temos para hoje nesta aula? Nós temos para hoje a seguinte temática a ser trabalhada. Consiste na aula de número 9, com o tema Água poluída versus água contaminada, parte 1. Muito bem. Professor, dentro desta temática, água poluída versus água contaminada ou vice-versa, o que nós iremos estudar precisamente? Iremos estudar, na aula de hoje, precisamente esta parte inicial, conceitual, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a água, né? Saber e relembrar o conceito de água, assim como os papéis desempenhados pela água por esse composto químico de natureza inorgânica dentro dos seres vivos. Em seguida, estaremos socializando algumas informações pertinentes aos principais desafios para que nós juntos possamos, através de nossas ações conscientes, permitir a manutenção tanto da qualidade quanto da quantidade de água disponível. Por fim, estaremos socializando um breve desafio. Muito bem, professor. Então, para início de conversa, vamos relembrar o conceito de água, assim como relembrar e enfatizarmos as principais funções que esse recurso natural desempenha dentro dos organismos vivos. Muito bem, professor, explica para nós, por gentileza, o que vem a ser a água. Então, a água nada mais é do que uma substância incolor, inodora e insípida. Professor, que palavras são essas? O que eu quero dizer com isso é que a água é uma substância que não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Se apresentar uma dessas características de forma contrária, se apresentar, por exemplo, cor, sabor ou cheiro, isso significa dizer que a água está alterada, ou física ou quimicamente. Nós iremos detalhar mais adiante. Professor, o senhor pode ampliar para nós o conceito de água? Posso. A água é uma substância inorgânica, ou seja, ela tem origem no reino mineral e ela é de vital importância para todo e qualquer ser vivo. Eu já adianto para vocês que a água, esse recurso natural tão importante para todos os seres vivos, consiste na substância mais abundante. Ela é a substância que existe em maior quantidade, tanto dentro dos seres vivos, quanto fora dos seres vivos. Só para se ter uma ideia mais precisa, o nosso corpo é formado por aproximadamente 70% a 75% de água. Muito bem. E o planeta Terra? Só para que a gente entenda de uma forma mais ampla, o planeta Terra ele é formado por aproximadamente 70% a 75% de água. Logo, com isso, a água é a substância mais abundante, tanto dentro dos seres vivos quanto fora dos seres vivos. Ok? Ô professor, muito bem, nós já entendemos o conceito de água. É uma substância inorgânica de vital importância para todo e qualquer ser vivo. Por que ela é importante, professor? Ela é importante porque vai desempenhar papéis fundamentais, papéis essenciais na vida dos seres vivos. Vamos conhecer algumas dessas importâncias, algumas dessas funções desempenhadas por esse composto inorgânico. Professor, o senhor pode citar para nós uma das principais funções da água? Posso. A água, ela tem a função de hidratar o nosso organismo, saciar a nossa sede. Além disso, é importante destacar que a água ela é considerada o solvente universal. É por meio da água que as demais substâncias que têm uma polaridade com ela são dissolvidas. Além de dissolver as substâncias, a água tem a função de transportar as substâncias. Luciano, a água só apresenta essas funções? Não. A água também ajuda a controlar a nossa temperatura corporal. Além disso, levando um pouquinho para a questão das plantas, dos vegetais, nas plantas, a água tem uma importância fundamental na
realização do processo fotossintético, na realização da fotossíntese. Professor, eu estou ficando nervoso, professor. Eu estou ficando nervosa com tanta informação. Calma. A água nos vegetais atua no processo fotossintético. Lembrando, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas clorofiladas, que contêm esse pigmento que dá cor verde, as plantas captam a energia do sol, captam CO2, faz reagir com a água para produzir o seu próprio alimento. Então, são essas algumas das importâncias desse recurso natural da água. Então, a água, ela é essencial. Professor, a água só apresenta essas funções? Não. São inúmeras, mas destaca-se por oportuno as citadas anteriormente. Muito bem. Professor, após nós estudarmos o conceito de água, após nós conhecermos a importância da água, o que é necessário nós sabermos dentro dessa temática? Nós temos em mente as questões atinentes aos desafios para que a gente possa manter tanto a quantidade quanto a qualidade de água disponível. Muito bem. Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Será que a água poderá um dia acabar? Olha só que pergunta interessante. Quando nós fazemos essa pergunta, muitas pessoas às vezes se confundem e dizem: a água poderá acabar. Mas eu já adianto para vocês que a água presente no planeta, ela não vai acabar. Professor, isso mesmo. Sabe por que não acaba? Como eu falei anteriormente, 70 a 75% do planeta, a Terra, é formado por água. Existe uma coisa que nós chamamos ciclo da água. Então, as águas presentes nos rios, nos mares, no oceano, com o aumento da temperatura, essa água ela vai evaporar. Após passar por esse processo de evaporação, a água vai chegar em alta atmosfera, vai sofrer o processo de condensação e irá formar as nuvens. Em seguida, passará por uma outra fase, por um outro processo chamado de precipitação. Quando essa água ela retorna na forma de chuva ou neve, por exemplo. Com isso, é um ciclo contínuo. Essa água não acaba. Porém, já vou adiantar para vocês que desse total de água existente no planeta, apenas 2% é água doce. Essa sim poderá acabar. Ou melhor, já está acabando. Essa sim, nós precisamos utilizar de forma consciente. Falando nisso, nós estamos no mês onde nós comemoramos o Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente, no mês de junho. Muito bem. Então, nada melhor do que nós ressaltarmos a importância do consumo consciente deste recurso natural, da água e de outros recursos. Muito bem. Então, professor, para isso, precisamos sim estarmos preocupados em mantermos a qualidade e a quantidade deste recurso para atender a demanda da sociedade, para atender a demanda da população. Muito bem. Então, dando continuidade, só para se ter uma ideia mais precisa, o Brasil possui em torno de 12% da reserva de água doce de todo o planeta. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Com tanta água, temos motivos para nos preocupar? Temos sim, conforme foi mencionado anteriormente. Temos motivo para nos preocupar, porque a água que nós fazemos uso, que é a água doce, essa sim poderá acabar e já está acabando. Tanto é que em diversas cidades, de diversos estados do Brasil, nós temos a questão da água intermitente, água de forma escalonada, de forma escalada para a sua distribuição. Então precisamos nos preocupar sim, porque a água doce, esta está acabando. A grande quantidade de água disponível no planeta está ali no oceano. Consiste também em água salobra, água salgada, que nós não podemos fazer uso. Ô professor, com tanto avanço tecnológico, não existe uma técnica que possa retirar o sal da água? Existe, mas o Brasil ainda não domina essa tecnologia. Além disso, o custo é bastante caro. Outra parte dessa água, está aí formando as geleiras e as calotas polares. Vamos ver com mais detalhe e clareza no slide seguinte. Nós podemos verificar aqui nesse gráfico circular, nesse gráfico do tipo pizza,
À esquerda, toda a água disponível no planeta. Então, a grande parte está formando aí os oceanos e lagos salinos, ou seja, água salobra. Nós não podemos fazer uso desta água. Compõe aí basicamente 97,4% da água disponível. Com relação à água doce, nós temos apenas 2,6%. Analisando o segundo gráfico, à direita, nós temos aí água doce. Apenas 0,59% ou 0,6% está aí no formato da água subterrânea. Nós temos também 0,014% de água doce acessível. Uma porcentagem, digamos assim, pequena. Outra parte está formando aí as calotas polares e as geleiras, em torno de 1,9%. Muito bem, professor. Então, precisamos sim nos preocuparmos com relação à quantidade e à qualidade de água. São fatores importantíssimos para a nossa população, para a humanidade de uma forma geral. Vamos conhecer agora alguns fatores que influenciam direta ou indiretamente, tanto na quantidade quanto na qualidade de água. O primeiro ponto a saber, destaca-se o crescimento populacional. Ô professor, o que o crescimento populacional tem a ver com a quantidade e com a qualidade de água? Vamos lá, vamos analisar. O crescimento populacional, quanto maior for esse crescimento populacional, maior a demanda por esse recurso. Maior também serão os resíduos que serão lançados em córregos, nos rios, se por acaso não houver a questão do saneamento básico. Então, o crescimento populacional aumenta a demanda por esse recurso que já está escasso. Além disso, aumenta o quantitativo da geração de lixo, de poluentes desse recurso natural chamado água. Então, o crescimento populacional está direta e indiretamente relacionado à disponibilidade da água e à sua qualidade. Professor, é só o crescimento populacional que influencia a qualidade e a quantidade da água? Não. Eu vou trazer outros pontos para que a gente possa analisar. Outra questão está relacionada ao saneamento ambiental brasileiro. Ô professor, explica para nós o que vem a ser o saneamento básico. A gente ouve tanto falar em saneamento básico. Vamos lá. Saneamento básico consiste em um conjunto de serviços ou processos. O saneamento básico engloba aí a captação, a distribuição de água para a população. O saneamento básico inclui ações relacionadas à coleta e o tratamento do esgoto sanitário. O saneamento básico também está relacionado às questões de drenagem. O saneamento básico se relaciona também à questão da coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Então, o saneamento básico é um conjunto de ações ou de serviços que englobam essas etapas. Logo, se uma determinada população não tiver saneamento básico, irá comprometer de forma significativa a quantidade e a qualidade de água. Quando o município não dispõe de saneamento básico, o que acontece, por exemplo, com o esgoto doméstico? Ele é lançado em córregos, em rios, que vai comprometer a qualidade deste recurso. Ô professor, se por acaso no meu município não, ou na rua, ou no bairro onde eu moro, não tiver saneamento básico, eu posso lançar, por exemplo, a água da pia, a água do sanitário, do chuveiro, para as vias públicas? Não. Se você estiver fazendo isso, estará cometendo um crime ambiental. Nós não podemos lançar nenhum tipo de água para fora. Para fora da nossa casa, apenas as águas pluviais, apenas água da chuva. Ô professor, se não tem saneamento básico, o que eu vou fazer? É necessário construir, no mínimo aí, uma fossa séptica, para que você destine o seu esgoto doméstico para esse local onde passará por um processo
por um tratamento e não irá comprometer a questão dos nossos recursos, de forma especial da água, certo? Então, saneamento básico é um fator primordial nesta questão da manutenção da qualidade e da quantidade de água para a população. Muito bem. Dando continuidade, além dos fatores citados anteriormente, crescimento populacional e saneamento básico, outro fator que influencia direta e indiretamente a disponibilidade e a qualidade de água consiste aí na questão da contaminação por poluentes e micropoluentes. Por exemplo, hoje nós sabemos que a agricultura ela é um importante segmento do agronegócio e hoje para se produzir inúmeros alimentos, sejam hortaliças, plantas frutíferas, dentre outras, se faz, na maioria das vezes, quando se trabalha com a agricultura tradicional, o uso de agrotóxicos. Professor, relembra para nós o que é agricultura? Relembro. Agricultura é a arte de cultivar a planta, né? Então, muitas espécies vegetais, ao serem produzidas de forma econômica, às vezes se deparam por diversos fatores, questões climáticas, questões de solo, questões nutricionais, podem aparecer determinados insetos. Se esses insetos causarem um dano de nível econômico, ele recebe o nome de praga. Então, para combater pragas, para tratar doenças, os agricultores, eles fazem uso de agrotóxicos. Ô professor, o que vem a ser agrotóxico? Agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas na defesa ou proteção das plantas. No popular, agrotóxicos são venenos. E ao aplicar nos vegetais para combater pragas ou doenças, ele pode escorrer para canais, para rios, para lagos e contaminar a água, comprometendo a sua qualidade. Então, a questão da contaminação por poluentes químicos também é um fator gravíssimo que compromete a quantidade e a qualidade de água. Outra questão tem a ver com as perdas no abastecimento. Quem já observou canos furados em residência dos vizinhos ou na rua mesmo? Ah, eu não vou fazer nada não, professor. Não vou fazer nada porque não é na minha casa. Eu não vou fazer nada porque eu não tenho nada a ver com isso. Nós precisamos, enquanto cidadão, exercermos o nosso papel. Ao observar, precisamos ligar para o órgão competente solucionar aquele problema, porque ali é um desperdício. Isso compromete a disponibilidade de água para a população. Muito bem, existe outra questão que nós chamamos de água virtual. Professor, o que é água virtual? É a água que é utilizada para fabricar diversos produtos. Quanto se gasta para produzir 1 litro de leite? Quanto se gasta para produzir queijo? Quanto se gasta para, por exemplo, produzir aí carne de carneiro? Então, existe um quantitativo significativo desse recurso utilizado para produzir esses determinados produtos. Muito bem. Ô professor, o senhor mostrou as principais causas que comprometem tanto a disponibilidade quanto a qualidade da água. Mostra para nós, por gentileza, professor, ou dá essas sugestões de como a gente pode contornar esse problema. Quais são as possíveis soluções? Primeiro, saneamento básico. É de fundamental importância o saneamento básico. O saneamento básico ele contribui diretamente para a manutenção de uma vida saudável. Outra questão está relacionada à educação ambiental. Nós precisamos ser pessoas conscientes e sensíveis à causa. Porque muitas pessoas são conscientes dos problemas ambientais, porém poucas são sensíveis. Então, a questão da educação ambiental deve fazer parte aí do nosso dia a dia para contornarmos esses problemas. A questão do reuso desse recurso é uma alternativa. E a questão do consumo consciente, da gente fazer a economia desse recurso que está relacionado aí à sustentabilidade. É a gente usar sem acabar. É a gente fazer uso desse recurso natural sem comprometer a possibilidade das futuras gerações também fazer uso desse recurso. É usar sem acabar. Muito bem. Por fim, eu estarei socializando esse breve desafio para vocês, para que vocês possam refletir e discutir com os seus professores, suas professoras e nos enviar a resposta. Então, diz o seguinte: a água é um elemento de fundamental importância para a vida de todas as espécies da natureza.
Quais as principais contribuições da água para o ser humano? Nós falamos logo no início desta aula. Por fim, eu gostaria de socializar também com vocês a seguinte frase de Guimarães Rosa, que diz o seguinte: a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. No mais, valeu pessoal, por hoje é só.